E você está aqui novamente comigo, né? Tenho certeza, no Plural Podcast, que é o canal de entretenimento, de cultura, de arte. Você reclamava, não tinha um espaço para a gente falar de cultura, só tem blá, blá, blá na internet. Não. Temos o Plural Podcast. E hoje eu estou trazendo para você um convidado maravilhoso, querido, um dos atores mais importantes da sua geração. E o meu estado, em particular, o Ceará, é apaixonado nesse cara. Sabe? Ele tá fazendo muito... Arteiro, o menino é arteiro, tá fazendo um monte de coisa bacana nos palcos, fez na TV recentemente, e a gente vai falar sobre tudo isso. Claro que eu tô falando do Vinícius Teixeira. Querido, olá, e que aí? alegria, Vinícius. Finalmente, deu certo. Eu tô feliz de estar a gente aqui. conciliar as agendas, né? Sim, pois é, eu tô feliz de estar aqui, obrigado por ter chamado. Eu também amo o Ceará, tô muito feliz de estar aqui conversando com você e bora lá, falar de tudo. Cara, vamos falar de tudo. Vamos Bora. falar de tudo. Primeiro, você tá com um espetáculo incrível, né? Tô em Que é o cartaz. Selva. Isso. É um espetáculo que eu vou assistir. Se aproveitar minha temporada Rio, vou lá assistir. Foi uma das coisas que eu vim para fazer, porque quero levar pro Ceará. Opa, vamos. Sabe? E fala do espetáculo, fala da montagem, fala de tudo. Você tá no teatro na FUNERJ, né? É, no Teatro da FUNARJ, o Glaucio Gil, ali em Copacabana, do lado do metrô da Cardeal Arco Verde. Cara, o Selva Solidão é uma peça... É o meu segundo solo no teatro, né? Eu fiz meu primeiro solo lá em 2017, bem moleque ainda, bem novinho, sem saber o que ia acontecer, mas numa vontade de fazer alguma coisa. E aí, lá em 2017, eu comecei uma pesquisa que eu quis continuar com ela. Lá, no Adubo, que é o nome desse primeiro solo, eu falava sobre finitude do corpo, relação do ser humano com a morte. Li um livro de psicanálise falando sobre isso, eu fiquei doido e quis falar. E aí depois o tempo foi passando e eu queria retomar a pesquisa que eu comecei lá, que era uma pesquisa de construção de personagem baseada na dramaturgia, mas eu não sabia do que eu queria falar. E fui deixando rolar, porque eu não queria fazer qualquer coisa. E o Selva surgiu... Eu sou gay, né? Sou assumidamente gay. E comecei a fazer umas pesquisas sobre o universo LGBT e caiu na minha mão um artigo que falava sobre solidão LGBT, com um foco maior, assim, no homem gay contemporâneo. Isso foi, assim... Fundamental. Exato. Meu coração bateu forte, eu li, falei, cara, eu me vejo aqui, eu vejo meus amigos, vejo tudo que tá ao meu redor. Eu levei esse artigo num camarim de uma peça que eu tava fazendo na época, li, e os amigos gays todos ficaram, assim, muito mexidos, virou encantamento, pauta. né? Aquela coisa de você ver uma coisa que tá falando de você mesmo, assim, sabe? Que tá estudando a nossa... o que a gente vive. Porque eu acho que é isso, a gente vive num país que mais mata pessoas LGBTs há mais de 14 anos. E aí eu acho que tem muitos projetos que falam sobre sair do armário, sobre você se entender e se assumir LGBT, que é muito importante, porque é isso, nosso país Sim. muito LGBT-fóbico. Mas que também a gente tem outras questões que a gente precisa também começar a falar, né, na comunidade. Solidão, relação com afeto, com família, com drogas, com sexo. São temas que estão aí e que a gente vê pouco ser abordado. E a gente precisa ter esse pertencimento. Eu também sou um homem gay. Uhum. E a gente precisa desse pertencimento porque quando a gente não tem essa informação, muitas vezes a gente está com alguém e continua se sentindo só. Exato, Porque a gente não sabe desse lugar afetivo, em que lugar a gente está nesse momento dentro de uma relação. Sim. Então, assim, realmente deve ser eu tô louco para ver, né? Tanto que eu já, assim, nessa minha vinda, foi um tempo que eu tirei para assistir, porque eu tô com muita vontade. Sim. E quando eu conversei lá com meus parceiros da possibilidade da gente levar, todo mundo se animou muito. Primeiro por ser você, porque assim... Você rodou um filme no Ceará. Rodei um filme lá, né? Fiquei lá morando 2 meses, diretão, assim. Caramba, foi? Sem voltar pro Rio. E foi incrível, tá? Podia ter ficado mais. Na hora de ir embora, eu falei, não, deixa eu ficar mais uns 2 meses aqui, me chama pra outro filme, deixa eu ficar. Quase larguei tudo no Rio. Cara, e você construiu uma legião de fãs nordestinos e cearenses. Posso te falar isso com propriedade. Porque, assim, as pessoas... Tanto que quando a gente conversa sobre o espetáculo, cara... O Vinícius já tem, graças a Deus, um público cearense fiel. Claro que por conta do filme, mas o que você construiu nesse íntere também, sabe? Eu fui conhecendo as pessoas lá também, né? O filme... eu fiquei 2 meses direto. Então, eu saía com as pessoas. Fiquei muito amigo da Deidiane. Maravilhosa. Barbada, Souma, Mumu, todo mundo, assim. A gente saía muito junto. Então, eu ia conhecendo as pessoas na rua, fazendo amizade.
Eu me senti muito bem acolhido lá, sabe? E eu sinto que tem uma coisa cultural pulsante lá, né? As pessoas gostam, querem ver, tem Cara, e vontade, cada assim. vez mais, isso é muito importante. Assim, e é bacana, Vinícius, você ir por tudo isso, porque você teve essa vivência no Ceará, sim. você é um ator de nova geração, mas assim, que tem feito... Cara, eu já conhecia muito da sua carreira, mas não podia bater um papo com você sem estudar mais, sem olhar mais, eu tenho esse cuidado. Cara, e fiquei muito feliz com tudo, sabe? Sim, Assim, sim. pela tua dedicação, pelo que você se empenha realmente. Porque ser gente de teatro não é fácil, cara. Não é. O Selva Sabe? mesmo, assim, é uma peça que eu produzo ela toda, né? Eu tô em cena sozinha, um monólogo de 1h10, já é o trabalho artístico, já é muito pesado. Eu escrevi também junto com o diretor, Jefferson Almeida, que é maravilhoso. Mas eu produzo também, eu tô lá todo dia, chego lá, monto luz, não sei o que, blá, blá, blá. É uma correria, assim. E financeiramente também, a gente sabe que fazer teatro é difícil, né? É difícil. Acaba que os outros trabalhos, assim, o cinema, né? O próprio Melhor Amigo, que foi um filme que foi muito visto, as pessoas comentam bastante, a novela agora, acaba abrindo espaço e abrindo portas e facilita um pouco algumas coisas, porque tem um retorno de público um pouco maior. Mas mesmo assim, cara, é uma ralação, assim, é uma missão de vida mesmo. Você faz porque você ama e, claro, assim, é o meu trabalho, não é só amor, é meu trabalho também, mas não é fácil, assim. Eu entendo bem, querido, porque eu tô há 35 anos produzindo e parece que a gente toma um negócio na veia que não quer deixar isso nunca, é um negócio impressionante. Mas, assim, a responsabilidade também, depois que a gente assume esse papel, e principalmente vocês, artistas, porque eu sou produtor, estou por trás. A minha melhor missão é servir vocês, é deixar vocês fazer a roda girar, né? girar, acontecer e ser um pingo de vaidade, dizer, cara... Sabe, eu tô aqui para isso, sabe? Sim. Fica bem que vai dar tudo certo. Sim. Agora, a responsabilidade de vocês em cena e fora disso é muito grande também. É muito. Né? Vinícius, agora como é sair de um personagem desse, tá fazendo um monólogo, são 3 personagens. Isso. Né? Isso. A gente meio que se apropria também, não é? Do personagem. Eu acho que as pessoas se identificam, assim, é muito louco, porque a peça fala sobre solidão LGBT, né? Os 3 personagens são 3 homens gays. Tem uma outra personagem que eles citam, mas que ela não aparece, né? Não é personificada ali, que é uma travesti que mora ali nos arredores. Mas as pessoas, mesmo as pessoas que não são da comunidade, se identificam porque eu acho que a solidão é uma coisa que... É um tema que está muito forte agora na nossa vida, né? Acho que esse lugar de se sentir sozinho, que parece que a rede social aproxima a gente, né? Cria vínculos, mas na verdade acho que ela mais afasta, a tela mais afasta a gente do que ela realmente... junta as pessoas, né? Então eu fico percebendo que as pessoas estão se sentindo muito só e que elas se emocionam muito vendo a peça, assim, porque tem imagens também, né? O final da peça, não é muito spoiler não, mas o final da peça é um dos personagens sozinho, com um bolinho, cantando parabéns pra ele mesmo, que é aniversário dele. As pessoas falam muito desse muito final. Muito forte, né? Pela trajetória toda da peça, chega nisso, as pessoas saem muito mexidas, assim. Então acho que é isso, você consegue se colocar no lugar dos personagens. E é uma peça também que sou eu sozinho, faço 3 personagens, né? A gente escreveu essa dramaturgia de um jeito que a gente não queria que fosse um solo narrativo, que eu ficasse conversando com a plateia e falando sobre o assunto. A gente queria realmente contar uma história com uma dramaturgia linear, que ela avançasse no encontro dos personagens, nas conversas dele, no que acontecia entre eles. Então, só eu sozinho em cena fazendo os 3 personagens se encontrando também, né? Não é eles sozinhos. Eles se encontram, eles conversam, eles brigam, eles transam, eles... Então, a gente convida o público também a participar, imaginando e criando junto, assim, dando... Bacana. Cara, deve ser incrível. Eu amo fazer, assim, sou muito feliz fazendo. Sou muito feliz. E as pessoas, acompanham, entendem tudo, entendem que momento é cada personagem, gera debate depois. Agora, também é um espetáculo que é para se deixar num lugarzinho muito especial e toda hora voltar, né? Sim, voltar a fazer. Porque tá super atual o tema. Sim. A atuação você tá gostando de fazer. Exatamente. É um espetáculo que, para além do teatro, ele, nesse universo gay também, você acabou de falar que gera debates e tal, então acho que é bacana. Né? Trazer ele para esse espaço de escuta, de fala, né? Eu quero fazer ele por até onde meu corpo aguentar, assim, eu quero fazer, porque é uma peça bem física também. Mas é porque o intuito de fazer essa peça era justamente criar um espelho, assim, sabe? Para que a comunidade, as pessoas da comunidade pudessem ver em cena os comportamentos que a gente tem que não são saudáveis, pra gente poder mudar, porque eu acho que, como a gente não discute muito essas coisas,
a gente vai fazendo sem nem É pensar. intrínseco, né? Você acha que não, já São tá. os nossos traumas, né? Muitos traumas em comum, assim, que... Claro, cada pessoa é uma pessoa, mas tem muitas coisas que a gente vê que são muito próximas, assim. E aí, você vê ele no palco e você pensa, caraca, eu acho que talvez eu esteja fazendo isso também com uma pessoa que eu tô tendo uma relação, ou comigo mesmo. Como é que eu posso mudar isso para criar uma comunidade um pouco mais saudável pra gente, né? Assim, acho que esse é o objetivo. Então, fazer essa peça, eu quero que ela chegue no maior número de pessoas De possível. pessoas possível. Pra ser esse elemento aí de transformação na vida das pessoas, sabe? Não, e conta comigo, porque... Você já fez Brasília? Não fiz Brasília, eu só fiz Rio. Eu fiz Friburgo, né? Que é região serrana do Rio, mas é a minha 4ª temporada aqui no Rio de Janeiro, mas não viajei ainda com a peça. Nem São Paulo, lugar nenhum. Milka Luna, meu amor, estou falando para você agora, nesse momento. Você que eu sei que vai assistir esse episódio e que é a maior produtora de teatro de Brasília. Eu já morei em Brasília, hein? Cara, você tem que... Quero voltar pra Brasília fazendo peça, fazendo teatro. Não, você tem que conhecer. Vocês têm que se conhecer e você Pô. tem que fazer essa peça em Brasília. É importante fazer em Brasília, porque é uma Quero. cidade que acolhe todo mundo Sim. e que tem muitas plateias Uhum. e que o poder político está todo ali. Isso tem que Exato. chegar, isso tem que disseminar para Sim. que as pessoas entendam que a vocação do teatro é principalmente essa. É provocar, é Exato. fazer com que a coisa flua, aconteça e que sim, vocês, enquanto elenco, enquanto artistas, estão preocupados com a questão social. Sim. E que, e que o personagem, ele deve resgatar e falar tudo isso, né? Exatamente, sim. Pô, é isso, eu quero ir pra Brasília. Cara, sabe que eu morei em Brasília 6 anos da minha vida, aí vim pro Rio, fiquei 20 anos sem ir pra lá, e aí fui pra fazer o Justiça, a gente filmou lá um pedaço. E eu, voltar pra lá fazendo teatro ia ser lindo, Não, você tem amar que, a gente vai viajar falar com pra a onde Milka. for. Ela é uma grande produtora, realmente. Sim, que E legal. assim, a gente tem uma parceria muito bacana. Ela é cearense, eu não vou puxar a brasa pra minha sardinha, que eu não sou disso. Mas ela é uma cearense que mora em Brasília há muitos anos. Uhum. E felizmente se tornou a produtora mais foda é quem leva os grandes espetáculos. Que legal. Os grandes, essas cores de caça-nícola não vai. Por isso que eu tô indicando o teu, porque eu sei que é um negócio incrível, bacana e com um grande ator em cena. Sim. Então, assim, tem que ir para Brasília e bom de levar, viu, Milka? É um monólogo. E peça simples, pouco cenário, facinho, produção fácil. Vamos levar. Vinícius, me fala uma coisa. Você é um cara novo, com uma carreira brilhante, uma carreira sólida, cara que a gente vê que sabe o que faz dentro da arte, que não tem deslumbre. Isso o teatro dá muito pra gente também, Sim, a com regra do certeza. compasso, né? Mas quando é que a arte te arrebata? Quando é que você se entende artista e quando é que você diz, porra, é isso que eu quero pro resto da minha vida? Sabe que foi meio sem querer que isso aconteceu? Eu era um péssimo aluno na escola, eu tirava nota ruim, eu ia pra recuperação, prova final todo ano, quase repetia todo ano. E aí eu cheguei no 3º ano, assim, meu pai falou, filho, e aí, vamos, o que você quer fazer da vida? Pra onde você vai? E eu não sabia, assim, porque eu não tinha contato com arte, na minha família não tem ninguém que é artista. Caramba. Nada. Meu pai é militar, minha mãe é professora, não tem nada com arte, assim. E eu nunca tinha eu nunca tinha pensado que era uma possibilidade de viver de arte. Nunca. E aí, nesse 3º ano, eu falei, pai, eu vou estudar, prometo, vou estudar, vou fazer uma faculdade aqui, vou passar por algum lugar. E aí eu estudei direitinho e passei para fazer educação física na UERJ. Que eu achei que tinha uma coisa de corpo, de dança, que em algum lugar eu achava que tinha mais a ver comigo. E aí eu fui... Só que eu passei para começar no 2º semestre, ia ficar 6 meses de férias, assim. Nesse tempo, uma amiga minha me falou, amigo, eu vou entrar num curso aqui de teatro, pertinho de casa, vamos fazer? E eu era super tímido. Falei, vamos, quero fazer só pra ver o que é, vamos lá. Cara, eu não consegui mais largar, eu me apaixonei. Esses 6 meses, assim, que antes de começar a faculdade, eu me envolvi muito. Eu tinha um professor chamado Diego, nesse curso, que tinha recém-formadão no Rio, eu tava com, sabe, assim, vontade de... Tesão de fazer. Tesão, exatamente. E eu me apaixonei, assim, pelo teatro, eu fiquei, meu Deus... Aí eu lembro que um dia ele passou pra gente uma prova que ele dividiu a turma em grupos e deu umas dramaturgias brasileiras. Falou, eu vou dar o livro inteiro, vocês vão ler e vão adaptar e trazer uma cena de 7 minutos. Eu falei, tá bom. E eu, que era péssimo na escola, odiava estudar, eu vi que eu tinha uma vontade de estudar aquilo. Eu li o livro, eu li 2 vezes, sentei, adaptei uma cena, levei pro meu amigo, falei, já li, já adaptei. Ele falou, nossa, eu nem consegui ler. Eu falei, não, lê, vê o que você acha, mas eu trouxe uma adaptação também. Enfim, montamos a cena e eu fazia um personagem... Era Novas Diretrizes em Tempos de Paz. E eu fazia um personagem que era estrangeiro, então tinha uma composição, uma construção de sotaque, uma coisa difícil, assim. E eu era muito novo no teatro, mas eu estudei e eu fiz, a gente apresentou essa cena. E aí eu lembro que o meu professor chamou o diretor do curso, falou...
o Vinícius tem um talento, a gente precisa fazer alguma coisa. Eles me chamaram pra conversar. Caralho. Cara, você tem um brilho no olhar, você tem uma coisa... Esse trabalho que você fez aqui é muito difícil. Se você fizer prova pra Unirio com essa cena, você passa, você entra. Aí eu fui ficando assim, que isso? Não, calma. Enfim, mas aí eu acho que eu senti que... Tava tudo ali, né, Vinícius? Guardadinho. Exato, tinha alguma coisa assim que não era só eu, as pessoas estavam vendo. E aí foi me dando uma segurança. E aí eu comecei a fazer teste para as coisas e passei. Comecei a trabalhar, ficar em cartaz. Aí falei para meus pais, eu vou largar a educação física. Eu cheguei a começar a fazer, fiz 5 períodos, eu acho. Falei, vou largar e vou fazer prova de novo, vou fazer vestibular e vou fazer teatro. E aí fiz vestibular, passei, fui fazer Unirio. E aí as coisas foram acontecendo. Lá no Unirio tinha um projeto de pesquisa em teatro musicado, aí eu comecei a cantar, entrei no projeto, e aí esse projeto bombou. E aí as coisas foram rolando, assim, mais profissionalmente, né? De ganhar dinheiro, de estar em cartaz com peça grande, de fazer as primeiras coisas lá na Globo, né? Começar a fazer cinema. E o cinema foi também uma coisa que entrou na minha vida e que mudou. Que é maravilhoso também, né? Apaixonado por cinema. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje em dia, assim. É porque tudo é diferente, né? São veículos completamente diferentes. Outras linguagens, assim. Mas é muito bom. A própria novela, assim, a TV, eu nunca tinha feito uma novela do início ao fim, assim. Eu não achei que eu fosse amar tanto quanto eu amei. Foi muito bom. E um personagem difícil, né? Difícil, é muito diferente de mim, né? Muito diferente, inclusive fisicamente, né? Assim, tudo diferente. E assim, com o andar da novela, a gente via a ambição dele, quer dizer, ele não tinha lealdade nenhuma para quem estava com ele e tal. E fazer aquilo é complicado, né? Você colocar ali num personagem uma característica não sua e deixar passar isso numa novela que tem tantas tramas pequenas né? Interessantes, né? Agora eu vou te falar, o personagem te favoreceu muito, porque deu pra você mostrar muita coisa. Muito bom, pra mim foi ótimo. Inclusive no último capítulo, assim, que morre a Lucélia. Caraca, eu digo, bicho, muito forte, cenas que ficam marcadas na cabeça da gente, né? Cara, foi uma trajetória, assim, muito gostosa de fazer, sabe? Eu não tinha noção de que ia ser tão legal. Realmente, eu entrei, assim, na novela... já tava o elenco quase todo montado, esses personagens surgiram depois, tinha o Bagdá ali, que era o xamã que fazia, né? E aí precisavam de 2 meninos pra ficar ali com ele. Quando eu entrei na novela, não tinha nem nome o personagem, foi uma doideira, assim, na preparação, era Garoto 1. E aí a gente, né, experimentando coisa ali com o xamã na preparação, aí a preparadora começou a falar, pô, isso aqui é interessante. E aí a coisa vai se espalhando, chega no autor, chega no diretor artístico. Enfim, aí começou ali a novela com aquela trama ali, essa invejinha de leve que tinha, mas a gente não sabe pra onde vai, né? É uma obra aberta e realmente era aberta mesmo, assim, podia acontecer, podia não acontecer, podia sumir, podia morrer, podia tudo. E o público abraçou, assim, o nosso núcleo, isso foi muito legal, porque era um núcleo que a gente talvez pudesse ser odiado, assim, né? Não ser muito gostado, porque tem essa coisa da inveja ali, né? Mas tinha um humor também. Eu acho que o Xamã e o Lucas Rigg também, que faziam comigo, a gente era um trio, né? São pessoas tão incríveis, assim. Os 3 têm uma coisa de humor. Um núcleo muito bacana. E assim, a gente via claramente, quem assistiu a novela, a química de vocês era muito boa. E que elenco, né, cara? Acho que fazer uma novela daquela também, com o elenco daquele, a coxinha era boa? Muito, Ai, que bom. muito. A gente foi muito feliz, assim. Todas as pessoas... A gente tinha contato com todo mundo. Claro, tem pessoas que eu filmava mais, que eu filmava menos, mas todo mundo muito querido, um clima bom, direção. Isso é ótimo. Equipe toda, elenco todo, figurino, maquiagem, todo mundo assim num clima bom, a gente gostando de estar ali, sendo feliz, se divertindo. E eu acho que é isso, aparece na tela depois, Aparece, é muito sensível. A gente acha que não, mas é muito sensível essa coisa da câmera, a gente percebe. Exato. Tanto que a gente vê a atuação, é claro que a gente, enquanto espectador também e telespectador, a gente entende quem sim, quem não e quem nunca, né, amor? Sim, A gente vê um pouco a gente consegue sentir, Você diz, vai ficar só nessa. Isso aqui amor, Pois não vai sair disso não sei o que. Ao passo de que a gente... É por isso que eu falo, não tem personagem pequeno, né? Exato. Porque quando você vê que a Juliana Paz começou a carreira, ela falava que fazia empregada da Marieta Severa, aparecia em cenas com figurino curtíssimo, servindo café para... E depois foi ganhando um espaço por conta do que ela mostrava, mesmo servindo café. Exato. Né? Você vai construindo ali uma coisa, né? Eu acho que eu encaro assim, tudo que eu faço com amor, sabe? Com vontade de fazer bem, querendo fazer com tudo que eu tenho para dar. Desde teste, até quando eu tô fazendo teste, até assim, trabalho. Então, quando a novela começou, eu falei, eu vou
eu vou estudar e vou dar o meu melhor nisso aqui. Eu vou aproveitar cada cena pra criar coisas que eu me sinta feliz fazendo com as pessoas, sabe? Me dedicar a estudar. E aí eu acho que isso vai aparecendo no trabalho, vai dando Cara, complexidade, as vou te pessoas vão querendo falar, ver durma mais. tranquilo, porque você passa isso total. Ah, que Sabe? bom, fico feliz. Total mesmo, assim. Que bom. É muito bom, é muito bacana ver. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma geração como a tua, que é uma geração nova, uma turma que está aí, mas você saber que isso vai dar solidez. Porque também é muito ruim quando o ator entra Uhum. e que não tem essa responsabilidade de ofício, Sim. ofício de ator, que é Sim. fogo, que Pois é forte, que e do compromisso e do casamento, né? Uhum. Porque tem tudo isso no decorrer da história. Tem. E de entender que tem um trabalho de corpo muito bem feito, de entender que você tem que emprestar realmente seu corpo e sua disposição para um personagem. Tem disciplina, tem organização, tem estudo, né? Não é só chegar lá. Eu acho que quem vai buscando esse lugar pela fama só, isso se esgota, sabe? Assim, você precisa. Total, Isso não se sustenta. Eu acho que. total. Assim como eu acho que é um erro muito grande de quem não entende do riscado, como fala, chegar e dizer, criticar um ator que faz novela. Uhum. Porque eu vou te falar, você tem que decorar o seu texto, por menor, por maior que seja, para não prejudicar o coleguinha que também estudou e que precisa, sabe? E para além disso, você está num set fazendo uma cena de morte Uhum. e daqui Sim. a pouco você sai no mesmo momento para fazer uma cena de uma festa, de um baile funk. Sim. Se o cara não tem uma preparação, se o cara não tem a mínima responsabilidade de captar, de ter isso, não vai acontecer. Não vai, eu acho isso também, que quem. Eu acho uma bobeira isso de quem tira o valor da novela, de fala desses trabalhos mais pops, assim, né? Como se fosse uma coisa ruim. Eu não entendo isso. A novela é uma coisa tão nossa, tão brasileira. Eu fico até feliz que as pessoas estão voltando a valorizar, assim. Acho que desde o Vale Tudo agora, né? Eu tô vendo um movimento da galera jovem assistir. Eu fico chocado, assim, como o Três Graças. Na rua, a gente era muito reconhecido por uma galera jovem que queria tirar foto, que queria conversar. E aí você vê, pô, é um trabalho que tá chegando Chama em o nome do muita personagem, gente. né? Exato, exatamente. E a novela falava de várias coisas, assim, gravidez na adolescência, indústria farmacêutica, vários assuntos super importantes, né, de falar. A indústria da droga, o que funciona. Exato. Era muito forte, muito Sim. bem construída a novela. Muito... E chega nas pessoas, as pessoas estão falando sobre esses assuntos, querem falar com a gente sobre, tem uma importância. E, cara, como ator também, assim, eu me sinto um ator mais potente, com mais ferramentas depois da novela, com certeza. Eu aprendi muita coisa. É isso que você falou, imagino. o tempo, filma 14 cenas por dia, você tem que dar conta e esse diálogo com o público também, né? Acho que pensar nessa construção de uma coisa que tá acontecendo quase em tempo real. A gente filma e 2 semanas depois tá no ar. Tá no ar. E outra coisa, para o exercício de ator, entender que a tua juventude nesse momento te favorece, porque assim, a gente está numa questão muito grande falando de etarismo, mas a gente vê que tem muita gente que não é mais convidado para fazer, porque infelizmente não tem mais memória. Imagina que você gravar 17 cenas com uma memória absurda de tudo aquilo, e não só memória de decorar, mas uma memória de cena, de marcação, de tudo. Então é uma situação realmente cansaço, né? E tudo isso, né? Então, assim, valorizar esse lugar também é muito importante. Você diz, porra, E outra coisa, falem o que quiser da Rede Globo Televisão, que há muita gente que fala, mas assim, realmente tem muita gente competente. Produção, figurinista, é uma máquina. A entrega deles para um produto daquele é exímio, cara. Não, você assiste uma novela, você assiste um capítulo que é caríssimo, um capítulo de uma novela é um negócio absurdamente caro. Sim. Né? Sim. Então, imagina aquele capítulo final, aquela cena que vocês fazem da morte da Lucélia, além de caríssimo, um monte de recurso ali naquela mesma hora, né? Sim, com certeza. Uma riqueza. Quer dizer, se não é uma empresa com aquela potência, não vai acontecer. Para aquela roda girar ali, é muita gente trabalhando, gera muito emprego, é muita gente dedicada para fazer um bom trabalho. Essa novela tinha isso também. Artisticamente, era muita gente pensando mesmo, assim, cuidando, falando, vamos fazer uma novela com cara de novela, com conceito, sabe? Pensando no que era. Tudo era estudadinho, assim. Então é isso, é uma roda girando com muita gente para fazer um trabalho legal, para entregar uma coisa legal para o público.
E eu acho que deu certo, assim, a gente ficou muito feliz, certo. que Eu chegou acho bem que nas vocês pessoas. foram muito felizes, elenco e tudo, foi muito bacana. É, As caras novas que tinham lá, muita gente competente junta. E muito. aí a roda roda, não é? É. E tem uma coisa que você falou isso das caras novas, né? Eu queria até falar do Gui Gobi, que é o produtor de elenco da novela, que o Gui fez um trabalho assim tão especial, acho que tanto com os veteranos que estavam lá, pessoas, artistas fodas e pessoas fodas, e também trouxe muita gente nova, Nossa. galera de teatro, assim, que ele. O Gui vai muito ao teatro. Me chamou pra novela porque ele viu Selva, Solidão, né? Que é essa peça que eu faço 3 personagens gays. E ele viu Melhor Amigo também na mesma época, que também faço um personagem gay. E me chamou pra fazer um personagem na novela que não tem nada a ver com. Com os personagens que ele viu. Sim. E aí essa semana eu tava falando numa entrevista que me perguntaram se eu tinha medo de falar que eu sou gay e perder trabalho por isso. E eu falei, eu acho que não tenho, e que se alguma coisa tem que mudar, é o mercado, não sou eu. Eu não tenho que mudar para entrar no mercado. O Certíssimo. mercado que tem que mudar, se as pessoas estão pensando assim, elas estão erradas e isso não pode mais acontecer. Não. E o Gui, eu acho que foi essa pessoa que Teve esse olhar, essa sensibilidade sabe, assim, de dizer, porra, né? Não, e tem uma turma da nova geração. Você conhece o Igor Fernandes? Uhum. Maravilhoso, Conheço o Igor, querido, talentoso, um cara que é ator, mas que também tem a arte circense pulsando nele, Aham. mineiro de Cataguases. Sim. E é um ator gay também, e assim, não atrapalha, cara. Na verdade, é o que você falou, o mercado é que tem que estar atento a isso e deixar de... Eu vou te falar, eu tenho 35 anos de carreira como produtor, o apresentador nasceu bem depois, Uhum. de uma necessidade mesmo de ter um espaço, porque eu via todo mundo reclamando, inclusive eu, Uhum. que não tinha um canal. Aí eu disse, cara, eu vou deixar de reclamar, tirar a bunda da cadeira e vou fazer eu. É isso. Sabe? Vou fazer, vou arregimentar, vai dar certo, e acabou. E tem dado, graças a Deus, tem dado Uhum. resultados assim para um canal de YouTube, que é tudo muito lento para... Tem... Ido sabe? super bem, né? Indo Sim. super bem, sabe? É um canal novo, mas que está indo super bem. Mas o mérito é todo de vocês convidados, porque tem muita gente. Você imagina um país desse tamanho, Aham. com tanta gente diferente, com tanta gente fazendo arte. Então Sim. tem que ter um canal de voz para a gente entender tudo isso, para É. que as pessoas vejam também, né? Sim. Vejam e assim, que isso multiplique. Né? E que a partir disso venham muitos outros para a gente poder essa temporada está muito especial. Eu tenho trazido muita gente do teatro Aham. porque eu acho que é importante demais se falar do teatro. É importante a gente trazer temas que todo mundo acha que é super sensível, mas tem que ser falado, tem que ser dito. Sim. E é como eu estava te falando, em 35 anos de carreira, claro que a gente encontra uma ou outra pessoa ali que quer puxar seu tapete, Uhum. mas eu nunca encontrei quem destruísse, porque a gente não vive de minoria. Sim. Na vida da gente vive... A régua que mede a gente é a maioria, pela maioria. Uhum. E eu sempre me fiz respeitar em determinados ambientes para que isso acontecesse. E nunca escondi, porque as pessoas mais importantes da minha vida, quando eu cheguei para minha mãe, minha geração é outra, diferente da sua. Sim, Eu totalmente. sou um homem de 50 e poucos anos. Quando eu chego para falar com meu pai e minha mãe na época e dizer que era um homem gay e tudo, a única coisa que minha mãe falou foi o seguinte: você tem certeza absoluta disso? Uhum. Tenho. Por que a senhora está me perguntando isso? Eu sei, porque podia ser uma curiosidade. Você podia ter curiosidade de namorar com um menino e não ser gay. Sim. Mas não, tenho certeza absoluta. Ela disse, pois vai ser feliz. É isso. Porque eu não botei filho no mundo para ser infeliz, não. Eu quero que você é feliz assim? Sou. Vai ser feliz. Por onde isso. conte. Quando você tem esse respaldo dentro, mas eu sei que é um privilégio. Sim. Eu sei que vários outros também não têm esse isso. apoio e tal. Então, Sim. quando meu pai e minha mãe compram a bronca Uhum. e diz, meu filho, Uhum. sabe? Vai. Mas eu acho que a gente está falando isso aqui, você está falando sua história, eu também está falando sobre isso abertamente. Isso já faz com que pessoas que talvez não tenham essa estrutura familiar já muda um pouco, sabe? Porque se 3 pais e mães estiverem ouvindo isso aqui e forem pensar melhor nos seus filhos e nos seus filhos LGBTs, a gente já está fazendo alguma coisa, sabe? Assim, porque é isso, eu penso exatamente isso. Se a gente não fala... Se eu, como ator, como pessoa pública, não falo o que eu sou, não vivo o que eu sou de verdade, fico me escondendo, além disso gerar dor pra mim, desconforto pra mim, isso também faz com que continue um sistema em que as pessoas têm que se esconder, não podem ser felizes, não podem falar disso abertamente.
A gente tem que parar com isso, assim. E quando você tá simplesmente sendo feliz e vivendo do jeito que você quer. Uhum. Você entendeu de amar, ponto. Exato, né? exatamente. Acho Não, que a não gente dá. devia ter vergonha de vender tigrinho por aí na internet. Isso eu acho que dá vergonha, Isso dá entendeu? vergonha de estar falando. Ó, eu tô ricão aqui porque eu tô vendendo tigrinho. Exatamente. É feio, viu, meu senhor e minha senhora? Então, assim, mas você, cara, é impressionante, né? A gente tá 2 gerações aqui conversando num outro tempo e a gente ainda está debatendo isso, Exatamente, né? sim. Era para estar em outro lugar, né? Era pra estar. Sabe, cara, que eu tenho estado vendo muita coisa do Renato Russo, assim, eu gosto muito dele, né? E ele era um cara que há 30 anos atrás falava coisas, assim, sobre a comunidade, sobre a vida LGBT, coisas que a gente tá discutindo agora. Assim. E aí você vê que, é claro que muitas coisas mudaram, assim, muitas coisas aconteceram. Mas ainda a gente ainda tem muito para se fazer, assim, ainda. Muito, cara. E assim, há uma conquista muito grande, as próprias paradas e tal, mas a gente também se conscientizar, o povo da parada, dar uma olhada nos temas e discutir aquilo com propriedade. Os grandes festivais, assim, ver se leva... Agora no São João, por exemplo, do Nordeste, é muito forte... Sempre foi muito forte no Nordeste a figura do Luiz Gonzaga, que é o precursor do forró, junto com Marinês, com Jacques do Pandeiro. Mas 80% das festas hoje no Nordeste são o Alok, a turma sertaneja, que são maravilhosos, mas não tem propriedade, da minha opinião, de estar num evento como esse. Então, a mesma coisa se aplica a alguns festivais e eventos LGBT, sabe? Eu acho assim, tanta coisa boa acontecendo, tem tanta gente que tem o que falar, sabe? Que tem o que mostrar, que tem espetáculos lindos, que tem... E aí você deixa de estar nesse lugar, porque muitas vezes você não é convidado e tal. Então, assim, precisa também uma consciência maior nesse sentido, para que a gente... Porque tem lugar que você diz, pô, eu podia estar ali, mas será que aquele pessoal que está ali também realmente está afim de... Sabe? Eles querem que eu esteja, né? Tipo, eu preciso estar. Eu, enquanto artista, eu preciso estar. Mas será que... Né? Então, é um lugar de questionamento também. Né? E acho, sim, que precisam... É um absurdo. Tinham novelas antigamente que matavam personagem porque era subliminar. Que não era nem uma coisa era assim, declarada. Sabe? Sabe que com que eu tava falando esses dias? Que eu tava falando daquela novela América, que tinha o personagem do Bruno Gagliasso. E que eu via isso, eu via a novela com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. E quando aparecia ele, que eu acho que era ele ou Heron Cordeiro, né? Que era um casal, que era um casal, assim, né? Que a coisa não... Naquela época ainda não tinha um espaço que hoje em dia a gente consegue cavar, assim. E que eles apareciam juntos... E aí eu ficava tenso, meu corpo tensionava. Era uma constrangido, coisa... né? O medo, né? O medo de alguém perceber, ou você se vê naquilo e você pensa que é errado, né? Porque é o que te botam na sua cabeça. Então, é isso. É a gente poder falar disso para que a pessoa que está em casa, o menino ou a menina que está em casa vendo e que vê um casal LGBT na novela, possa relaxar e ver isso e se ver com ali. Naturalidade, porque isso exige a partir do momento. Quando você tira uma cena, porque é censura, isso é censura, né? Você inviabiliza esse grupo. Porque a novela chega em tanta gente, você está criando um imaginário coletivo. Como se não existisse, assim. Sabe? E aí você reafirma um lugar de erro. Não botei porque é errado. Porque, né? Tanto que eu me lembro que eu sempre tive amigos de todos os grupos na vida e eu tinha um amigo que eu gostava demais dele, ainda é meu amigo Márcio, hétero. E o Márcio tinha uma mania de dizer assim, um cara bonito, lindo e tal, e a gente saía e tudo, ele dizia muito assim, mas eu gosto muito de ser seu amigo, até porque você me respeita. E eu escutei tanto isso, que um dia eu quis revidar, sabe? E hoje a gente continua sendo muito amigo até hoje. E aí a gente, uma vez conversando, ele falou, eu digo, mas vem cá, tu acha que eu te quero? Tu acha que eu tenho tesão em ti? Porque eu quero pegar todo homem que aparece na minha frente. Cara, é isso, sabe? Eu digo, não é isso. E ser gay não é estar. Você com certeza entende o que eu tô falando. Não é estar nesse lugar. A gente não sexualiza tudo, não. Sabe? É uma imagem que é construída sobre a gente que não é real, né? Como se a gente fosse só isso. Como se fosse uma coisa só, exato. Sabe? Não tem complexidade nenhuma. Nenhuma, sabe? E o que a gente tem feito, o que a gente está construindo enquanto pessoa, ser humano, profissional, família, não é o que a gente paga de imposto na porra desse país. Estamos aí vivendo a vida pegando metrô, andando de ônibus, pagando conta no final do mês. Isso é uma coisa falando assim, a gente passou por
pela novela, não sei o quê, que Três Graças tinha Lorena e Juquinha, né? Casal lésbico. Tinha Viviane e Léo, Viviane uma mulher trans. Casando com um cara cis. Tinha Miguel com Samuel de Assis. Era uma novela que tinha, assim, alguns casais LGBTs, né? E você vê que esses casais bombam, né? A galera quer ver, gosta. Lorena e Juquinha foi um sucesso, assim, absurdo. E as meninas falam, a gente quer ver isso na TV, a gente precisa se ver, isso não tem. Aí aparece um casal, você fala, meu Deus, que coisa boa de ver, né? É um suspiro, é isso mesmo. As pessoas querem ver, é muito bom se ver ali, ver que isso é tratado de uma forma, né, tranquila, tá ali na novela das 9, minha mãe vendo, sabe, todo naturalizando mundo vendo. isso, porque isso faz parte da vida. Exatamente. Né? E sempre fez. Sim. Sempre fez. Você vai na Bíblia, você encontra caso... Né? Não é eu que estou falando, é fato, né? Então, assim, é a natureza da pessoa, né, Vinícius? É isso. A gente não pode encontrar a natureza humana, a natureza da gente. Você vê isso nos bichos. Né? Então, assim, a gente está muito atrasado. É uma ignorância muito grande no tocante a isso, né? Muito. E, felizmente, nas nossas funções que são entrelaçadas com arte, a gente tem uma acolhida melhor, porque as pessoas ainda têm uma cabeça mais aberta para isso ou para aquilo. Sim, né? E a gente tem esse poder, assim, também, né? É um poder, né? Eu acho que tem que ter uma noção da responsabilidade também, de que a gente tem como artista, você aqui no seu programa, eu lá no palco agora fazendo Selva, ou na própria novela, e como pessoa pública também, né? Nós, a responsabilidade que a gente tem do que a gente fala, do que a gente coloca em cena, do que a gente quer conversar aqui num podcast, né? Porque isso isso tá fazendo as pessoas pensarem sobre as coisas que a gente tá falando, né? É uma responsabilidade, é um privilégio a gente ter esse espaço e é uma responsabilidade que a gente tem que assumir e é uma batalha por nós, assim, comprar eu acho. A briga, né? Dizer, vambora. Exatamente, né? Exatamente. Vambora. É muito especial, muito especial. Sim. Vinícius, você tá pensando aí numa montagem, a gente pode falar sobre isso ou você Vamos não falar. Quer ainda? Não, podemos falar. Podemos falar? Podemos falar. Porque eu vi sutilmente... Peça nova? Um produtor nunca vê nada sutilmente, né? Quando eu vi no teu history. Ouvi umas coisas aí. Eu digo, beijo no asfalto, vem coisa boa por aí. E vem mesmo, Vinícius? Vem. Tô ensaiando já uma montagem do Beijo no Asfalto, que estreia dia 9 de julho lá no Teatro Glaucio Gil, que é o mesmo teatro que eu tô fazendo Selva. Por coincidência, eu acabo a temporada do Selva, estreio o Beijo lá. É uma montagem que está sendo dirigida pelo Marco André Nunes, que é um diretor incrível, que tem uma companhia aqui no Rio que é incrível. Assim, ele dirigiu Caranguejo Overdrive, é uma peça que eu amo. Enfim, é um diretorzão incrível. E o elenco tem o Eduardo Sterblis, Luiz Arraes, Edson Celulari, Hernani Moraes, uma galera, assim, André Matos, que fez Três Graças também comigo. É um elencaço. Com texto de Nelson, né? Um texto, assim, maravilhoso. A gente... Um clássico dele, né? Que já foi montado muitas vezes e tal. Exato. E a gente é muito doido porque é um texto antigo, né? E a gente sentou pra ler e a gente falou, cara, olha como isso é ainda atual. Tem essa questão da homofobia, né? Porque o Beijo fala sobre... Arandir, que dá um beijo num rapaz que foi atropelado por uma lotação, que eles chamam, né? Por um ônibus. E ele dá um beijo nele, assim, né? E aí, o jornal que precisa vender notícia começa a criar uma fake news, né? Essa era da pós-verdade que já tinha lá. Nelson já estava falando disso. Eles vão criando uma história de que o Arandir tinha um caso com esse cara. Então, a cada dia do jornal vai saindo uma matéria falando, não, ele primeiro ele beijou o cara. No segundo dia ele conhecia o cara. Na terceira, ele era amante do cara. E era tudo mentira, né? Uma coisa que a mídia vai criando, que vai tomando uma proporção tão grande que acaba com a vida dele, com o casamento dele, com a família dele. E é mentira. Então, assim, é uma peça super atual. A gente vê essa coisa de fake news aí o tempo todo. E eu acho maravilhoso esses diretores estarem trazendo... O Farjala fez o Mistério de Irma Vap fabulosamente. Né? Fez a ópera do Malandro agora. Agora, outra coisa, eu tinha assistido uma montagem do Dois Perdidos, né? Com o André Gonçalves e com o Fred Ribeiro, que é um artista nordestino, mas que mora aqui há muito tempo. Direção primorosa do Silvio Guindani. Cara... Que montagem, e é difícil. Você fazer Dois Perdidos é uma história muito densa, uma história muito forte, muito pesada, muito submundo, né? E
uma oportunidade. Eu acho que foi uma oportunidade que o elenco e diretor e todo mundo fez com essa montagem. Estou falando isso para dizer que é muito bem-vindo o Beijo no Asfalto, porque já tiveram grandes montagens, mas nunca é demais Não. ter Nelson Rodrigues, não é? Num palco, não? Nunca é demais, acho que é isso, é o que a gente falou, ele tá falando coisas que até hoje estão aí, a gente tá... É interessante, faz sentido ainda nos tempos atuais, né? E é isso, eu acho que também cada montagem tem um elenco, uma visão, estabelece uma linguagem diferente, pode ser feita de muitas formas, né? Essa nossa montagem tá bem interessante. A gente tá aí nesse processo de ensaio, já tá na reta final, né? Daqui a pouco estreia, mas acho que vai ser uma montagem bem... Ah, cara, eu fico fascinado. Eu sou apaixonado por trabalho de teatro. Sim. Acho que é muito... É a manifestação artística mais antiga do mundo, né? E a mais atual do mundo também. Pois é. Assim, você quebrar essa história da parede e mostrar tanto. Eu fui produtor da Desi Gonçalves, então olha isso. A Desi era um artista muito à frente da época dela, de ser dirigida, mas assim, tinha noção absoluta de cada espaço daquele. Era uma pessoa que respeitava muito o teatro, o santuário e o espaço e não sei o quê. E tinha muita responsabilidade. Eu me lembro que ela falava assim, você já pagou todo mundo? Aí eu falava, não, ainda não paguei todo mundo porque a gente ainda nem começou a trabalhar e tal. O seu você já recebeu? Eu digo, já. Você achou bom? Eu digo, achei ótimo. Todo mundo acha ótimo quando recebe antes. Pago de todo mundo logo, né? Ela era uma pessoa de teatro e ela sabia dessa necessidade de estar com recurso e pagar para todo mundo ficar tranquilo. E aí eu tô falando da economia que gera o teatro. Eu estou falando do bilheteiro, eu estou falando do produtor, eu estou falando dessa cadeia que está por trás do espetáculo. Né? Você chegava de tarde no teatro, ficava dando uma olhada e tal. Era uma marqueteira de mão cheia, era uma pessoa que... Será que essa peça vai dar mesmo? Vamos vender esses bilhetes ali para uns empresários amigos meus. Aí ela chamava o ingresso de bilhete, a gente ia, ligava pro povo e vendia não sei o quê. E na hora... Era uma coisa brilhante, realmente. Por isso que ela dizia, eu não vou ser dirigida, eu tô com esse mesmo espetáculo, desde a época que o povo dizia que eu era puta. Eu faço a mesma coisa e o povo diz que é cultura, que é arte. Então, assim, você entender esse lugar do teatro, você entender a comunicação, aonde você pode chegar, o que o teatro provoca numa pessoa, né? É tão forte, é tão importante. Né? E você é um fruto disso, né? Super, eu já fui arrebatado várias vezes, assim, peças que eu assisti que mudaram a minha vida, eu tava... Como eu tô fazendo o Selva agora, né? Eu fico pensando na trajetória pra chegar até ele, assim. Vira e mexe, eu me pego pensando... E a gente fez uma temporada... Ano passado, antes da novela estrear, em agosto, que a gente fez por um edital e a gente tinha uma obrigatoriedade que a gente propôs de fazer um debate no final da peça. Então, acabava a peça, sentava no palco e fazia um debate. Aí, a gente ia falando de tudo. E me vinha muito isso de algumas pessoas, alguns atores, atrizes, jovens que estavam lá assistindo, que eu não conhecia, que falavam, nossa, isso mexeu muito comigo, com a minha vontade de fazer alguma coisa. E eu falava, eu lembro de sentar para assistir Estamira com a Dani Barros. Anos e anos atrás, eu vi na Unirio, quando eu estudava lá. E quando eu vi, eu fiquei assim, o que essa mulher faz no palco? O que ela tá fazendo? Né? Impressionante. Então, acho que a Dani foi uma que primeiro me inspirou, assim, com essa vontade de fazer um solo, que foi lá o Adubo. Mas que ela tá até hoje aqui, né? Acho que começou lá nela, eu fiz o Adubo, mas eu tô aqui no Selva, tem coisa de lá que eu vi, com certeza, assim. A gente grava na cabeça das pessoas. Total, a gente é feito de recorte o tempo todo, cara, sabe? Você sente no corpo, né? Aquilo fica em você, isso faz parte de quem você é, da sua subjetividade. Então, ir ao teatro também, né? Pra quem não é ator, não é atriz, ir ao teatro é uma delícia. É construir quem você é, assim, Total, né? E é importante que seja dito isso para quando grandes espetáculos chegarem na sua cidade, comparece, vai... Sabe, insere isso na tua atividade cultural, no teu hall de entretenimento, não somente quando tiver um ator que está na novela, no elenco. Isso, sabe? Porque você acaba perdendo grandes oportunidades também de ver grandes histórias contadas por grandes artistas. Né? Muita gente, vou falar assim, muitos amigos incríveis, artistas geniais, com peças maravilhosas, que não fizeram nunca novela, que nunca fizeram coisas assim mais populares, e as pessoas não conhecem. E
E peças que transformam a minha vida, assim, que eu vou assistir e fico muito mexido. Ter visibilidade não é sinônimo de ter qualidade, né? Não, não. Então, tem que ver, vai lá, vai ao teatro, vai ver, não conhece ninguém que tá fazendo, vai assistir, vê, lê a sinopse, vê se te interessa, vai ao teatro. Muita coisa boa sendo feita, sendo produzida. Sim. Tenho dito isso, tenho insistido em falar nisso nos episódios com meus convidados, porque eu não admito que chegue uma autoridade política, que chegue um produtor que não estuda, porque hoje tem muita gente que bota um crachá aqui no peito e fala que é produtor. Mas não estuda, mas não sabe o que é. Enfim, mas o que acontece é que é muito fácil você abrir a boca e dizer que não está sendo produzido coisas novas, que tem muita coisa boa sendo feita, tem muito material humano com um trabalho incrível, muito ator bom, muito diretor bom. Na música, a mesma coisa. Olha, eu me surpreendo tanto, sabe? Quando eu vejo tudo isso acontecer e quando a gente vê que no Brasil... Eu moro numa região que as 9 capitais têm carnaval diferente. Eu estou falando da mesma região. Se você vai no carnaval em Recife é um, em Fortaleza é outro, na Bahia é outro, né? Sabe? Sim. Então você imagina, é muito rico, né? Rico demais. A riqueza de um país desse e o tamanho de um país desse, né? Sim. Que dá para receber tantas e quantas pessoas forem necessárias. Sim, né? Totalmente, sim. Vinícius, não fala. Eu ia falar que também essa coisa de você participar da cultura como espectador também, né? Também é fazer política, assim. O cinema brasileiro que tem feito coisas assim incríveis, impressionantes. Tá num momento lindo, eu acho, agora também, incríveis, né? O Ainda Estou Aqui, o Agente Secreto, que tem essa repercussão assim, internacional, que é muito legal de ver, mas... Ok, esses filmes são maravilhosos, mas tem outros também que estão sendo feitos. E assim, assistir no cinema, sabe? Comprar um ingressinho e ir lá ver. É outra emoção. Nas primeiras semanas. Então, isso é político também, sabe? Total. É isso. O cinema vai colocar em cartaz os filmes que estão sendo vistos. E outra coisa, tem grandes festivais. Em Fortaleza mesmo tem um festival chamado Cine Ceará, que é um festival ibero-americano. Sim. Forte, incrível, que leva grandes mostras de cinema. As pessoas têm que ocupar esses lugares também. Exato. Sabe? Exato. São gratuitos, são maravilhosos. Então vá, procure saber e chegue, meu irmão. Né? Quer ver peça boa em cartaz, quer ver filme bom em cartaz? Então vá assistir as coisas que tem, porque isso vai fazer com que cada vez tenha mais. Exatamente. Tem, procurando, você encontra, né? Sim. Vinícius, eu quero te agradecer pra caramba pelo seu tempo, que eu sei que tempo é matéria-prima de artista, né? Pelo carinho que você teve de vir aqui no estúdio conversar com a gente e de falar da minha emoção. Porque eu não tenho problema nenhum de falar da admiração que eu tenho pelas pessoas, pelos artistas. E eu tenho admiração pelo seu trabalho, eu tenho admiração pelo artista que você tem se tornado, sabe? Cada vez maior dentro da sua função, dentro do seu ofício. Companheiro, a gente sabe que não é fácil, mas vamos avante. Sim, sabe? Com certeza. Conta comigo também, estamos juntos nesse bonde. Esses espaços aqui já dão muita força pra gente. E vamos embora, eu produzo também, sou produtor, sabe? Vamos junto nessa, junto a gente é mais forte. Exato. Sempre acreditei nisso. Exatamente. Sabe? Sim. E tô aqui às ordens, à disposição sua, da arte, da cultura do Brasil, Sim. sabe? E tô aqui, esse espaço, como a minha produtora em Fortaleza também, às ordens, cara. É só a gente bater um papo, sentar e realmente fazer o mover, fazer a coisa acontecer. Eu acho que isso é importante. Bora. Obrigado de coração por ter vindo. Foi um presente que você me deu. Eu que te agradeço o convite, o seu carinho, as palavras lindas. É isso, a gente tá junto. Tamo junto. Vamos continuar fazendo coisas lindas aí pela frente. Mas tô muito feliz de estar aqui. Parabéns também pelo espaço. Muito legal, assim. Conversa ótima. Tô feliz. E vamos fincar Fortaleza. A gente vai se conversar vê em breve. No bastidor e breve Fortaleza, mesmo. Me aguarde, tô chegando, hein? E tem que ser logo mesmo, porque daqui a pouco estreia outro, então tem que... Tem que não né? Vamos conversar sobre isso. Vinícius, obrigado. Foi um prazer enorme te ter aqui com a gente. Obrigado. Viu? Valeu.